partes, norte, sul, leste, oeste, amém? E agora, antes de eu pregar, eu quero chamar a um irmão, estar conosco agora, quero chamar a João, amém? João ha estado viajando por Los Angeles e algumas igrejas nos Estados Unidos, então eu quero que ele possa compartilhar um pouquinho com a igreja, igual que Marjorie compartilhou quando foi a Nova York, porque é muito incrível ver que temos a mesma igreja em outras partes do mundo. Vocês escutam isso de mim, amém? Mas ver isso de outro brasileiro é diferente, amém? Então, agora João vai falar com vocês, amém? João, amém. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é muito bom estar de volta, é muito bom primeiro ver que temos mais gente aqui hoje. Amém. Isso é realmente muito legal. E como o Raul falou, nas últimas 2 semanas, como meu amigo Ricardo falaria, eu estive na Gringolândia, passeando um pouco por lá. E, bom, eu cheguei em Los Angeles, a hora que eu saí para pegar minha mala, tinha 2 pessoinhas lá cantando Te Amamos com o Amor do Senhor. Tá, lixei, estavam lá. E, na verdade, foi a única oportunidade que eu tive de ver eles, porque está começando a região norte agora, que é 3 horas sem trânsito de onde eu estava. Então, não consegui mais ver eles. Mas foi muito bom, pude ver eles de novo. Samir e Loire, para quem não se lembra que eles vieram para cá, sim, eles me receberam, fiquei com eles, me deram todo o suporte. E eu cheguei numa sexta-feira, depois de 23 horas de viagem. Uau. Eu cheguei lá, no horário deles era 11 horas, 6 horas a menos. E eu cheguei muito cansado, muito cansado. E me falaram, você tem uma saída agora. Falei, amém. Amém, vamos lá. Então, fui numa saída lá onde a Mardi trabalha. Almoçamos. Na verdade, almocei 2 vezes, porque antes eu já tinha almoçado com o Senhor. Eu almocei de novo, amém. A terra da comida gorda, muito bom. E depois fomos no devocional. Pensei, no devocional eu podia descansar um pouco, né? Mas não, era um jogo e tinha que correr. E tava uns 4 graus. Muito frio. Mas é grande, é muito grande. Tem muita gente. E era um devocional local, era só a região de Orange County. E no devocional eu digo que tinha pelo menos umas 50 pessoas. Tinha umas 50 pessoas. Aí, bom, sábado tive outra saída. No domingo eu fui na igreja. Foi muito legal, porque lá eles separam em 2 ministérios, um inglês e um ministério latino em espanhol. E tem o Ministério das Crianças, e é até muito engraçado, porque o Ministério Latino é maior, só que tem menos gente no culto, porque precisa de mais gente para cuidar das crianças. Porque os latinos têm muito mais filhos. Isso é realmente muito interessante. E quem estava pregando era o Carlos Mejia, líder do Chile. E foi muito legal, foi uma pregação muito boa. Bom, fiquei em Los Angeles ainda até segunda-feira, daí eu fui para San Diego. Não pude estar com o pessoal da igreja de lá, mas daí na sexta-feira eu fui para São Francisco e estive com o irmão do Joey no domingo, no culto. Subi lá de novo para compartilhar algumas boas notícias do Brasil. Falei que quando eu cheguei na igreja a gente tinha metade das fileiras vazias e hoje a gente está procurando um outro lugar para ir porque não cabe mais. Então foi muito legal, foi muito encorajador. E uma coisa que eu acho muito interessante é que eu gosto muito de McDonald's. E eu fui no McDonald's lá, obviamente, porque é muito barato, às vezes está com fome, você quer comer alguma coisa. E no McDonald's, eles têm no mundo inteiro. E você vai em qualquer McDonald's, é o mesmo menu, é a mesma posição da comida na bandeja, então eles te dão uma bandeja, eles colocam um copo aqui, é muito legal, é a mesma disposição. Você vai porque você já sabe o que você quer, você sabe porque eles são mesmo em todo lugar. E sendo mesmos em todo lugar, eles têm um padrão. E por causa desse padrão, eles cresceram o que eles cresceram. Você vai em qualquer lugar hoje do mundo, eles têm um McDonald's. Sim. E vendo as igrejas de Los Angeles e de São Francisco, eu falo que é que nem McDonald's. Porque é igual. O culto é o mesmo. A pregação é a mesma. A palavra é a mesma. A convicção das pessoas é a mesma.
O que cada um acredita ali é o mesmo. O que cada um está ali para fazer é o mesmo. E é por isso que eu vejo que a gente cresce tanto. E é por isso que eu vejo que eu cheguei em Los Angeles, tinha um monte de pessoa que tinha acabado de ser batizado. Cheguei em São Francisco, tinha um monte de pessoa que tinha acabado de ser batizado. E crescendo muito. Muito, muito. Então é isso. Simplesmente foi muito bom. Tipo, muito apoio de todo mundo lá. Para onde eu precisava ir, a Loire não deixava eu pegar táxi, ela ligava para alguém e mandava, vai buscar ele lá. E foram me buscar na estação de trem, foram me buscar no aeroporto, o irmão do Joey me levou no aeroporto depois. Até ele falou, eu tenho uma lembrancinha pro meu irmão. Eu falei, deve ser um cartãozinho, deve ser um boné, deve ser uma coisa. Aí ele chegou com um skate desse tamanho. Assim, você pode levar para ele? Eu falei, amém. Amém. Mas coube, eu trouxe. E foi muito bom, foi muito bem recebido. Minha mãe foi muito bem recebida, ela estava comigo também. Aí no fim voltamos para Los Angeles. Na última noite eu pude jantar, que sair jantar com a Mardi e com mais umas outras pessoas lá. E foi muito bom porque eu pude receber muita coisa deles, mas eu também acredito que eu pude passar uma mensagem daqui. Amém. Pude mandar primeiro um oi de todo mundo e também pude mandar a mensagem do quanto nós estamos crescendo aqui, porque em 12 meses a gente cresceu mais de 50%. Isso é muito Amém. Bom. E eu acredito que isso também ajudou a encorajar um pouco a igreja de lá, a igreja de São Francisco, um pouco menor. E em Los Angeles, sei lá, no culto em inglês tinha umas 90 pessoas, e devia ter mais ou menos isso também no culto em espanhol. Então foi muito bom. Amém. Foi muito bom. Amém! Amém. E João só foi a uma região, que era a região de Orange County, de Los Angeles, que era a região que liderávamos antes. Mas em Los Angeles há 10 regiões. Outra tem 100, outra tem 120, outra tem 80. Então Deus está crescendo a igreja muito lá em Los Angeles. E São Francisco é uma igreja que se implantou em agosto do ano passado e que o irmão de Joey lidera a igreja. Amém? Então é muito bom ver como estamos conectados, ainda que estamos em partes tão distantes do mundo. Amém? Então, obrigado, João, por compartilhar. Então, agora vamos a ver a palavra de Deus. Amém? Mas para começar, eu tenho uma pergunta para você pensar. A pergunta é esta. Desde um ponto de vista humano, quais são as piores pessoas do mundo? Quando você pensa, piores pessoas do mundo, que vem à sua mente? Pode falar, que vem à sua mente? Não. Não futebol, né? Mas em sério, que vem à sua mente, não? Assassinos. Bem. Terroristas. Estupradores. Sim, essas são as primeiras coisas que vêm à nossa mente, amém? Então, mantenha sua mente, porque agora que vamos fazer a pregação, vamos voltar a isso, amém? Então, o título da classe de hoje é 3 perguntas importantes. 3 perguntas importantes. Vamos tratar de contestar, tratar de atender 3 perguntas hoje. A primeira pergunta tem que ver com nós, porque somos uma igreja pequena que começou faz 1 ano e meio. A primeira pergunta é esta: por que cristãos às vezes caem? Uma boa pergunta. Por que às vezes uma pessoa se converte, está muito animada com Jesus, com Deus, e depois de 1 ano, meio ano, 6 meses, abandona Deus? Por que algumas pessoas abandonam a Deus? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que vamos responder é uma pergunta que talvez vai acontecer com você quando você comparte sua fé com não cristãos. A pergunta é esta: se Deus é tão bom, por que permite sofrimento? Se Deus é um Deus tão incrível, tão bom, por que Ele permite sofrimento? E a terceira pergunta é esta:
¿Por qué o inferno é tão terrível? Por que o inferno é tão terrível? Porque se você pensa, Deus poderia somente matar as pessoas, ou poderia simplesmente eliminar eles, mas a Bíblia fala que existe um inferno, um sofrimento, e um sofrimento prolongado, amém? Então, por que Deus permite essas coisas? Vamos ver algumas escrituras para tratar de responder essas perguntas, amém? Então, pergunta número 1. Por que alguns cristãos abandonam a Deus? Por que alguns cristãos caem da fé? Vamos a João, capítulo 15. Vamos lá. João 15. Está comigo, irmãos? Sim. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. João 15, versículo 1, fala assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Que incrível, hein? Olha o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? A Bíblia fala que Jesus é a videira, amém? E cada cristão é um ramo da videira, amém? E aqui fala que se você dá fruto como cristão, Deus fala que Ele poda você, para que dê ainda mais fruto. Podar é interessante. Podar não é algo... Podar é algo que dói. Quando você poda uma planta, implica você corta partes da planta para que possa crescer ainda mais. Amém? Meu pai tem plantas em sua casa e ele está podando a árvore para que as plantas cresçam melhor. Amém? Então, se você é um cristão verdadeiro e você ama Deus, você vai ter problemas na sua vida. Por quê? Porque é Deus podando você para que você possa dar fruto para Ele. Amém? E dar fruto é... que dar fruto? Dar fruto é multifacético. Dar fruto é trouxer pessoas para Cristo. Amém? E também crescer como cristão. Crescer em amor. Crescer em paciência. Crescer em fé. É o que é dar fruto. Mas aqui fala, e é forte, que aqueles que não dão fruto, o Pai quer? Corta. Uau, que forte. Primeiro, as pessoas não caem da fé, não abandonam a Deus. Deus corta. Ninguém não abandona Deus. Deus se cansa do pecado da pessoa e Ele corta por um tempo, e depois pode voltar, mas Ele corta. Quando alguém abandona Deus, é porque essa pessoa não está dando fruto para Deus. E Deus, em seu amor, em seu zelo, Ele fala, basta. E Ele corta a pessoa. Para quê? Para que possa dar fruto depois e se arrependa. Amém? Por que isso é importante? Porque nós somos uma igreja jovem. Amém? Estamos salvando pessoas, estamos bautizando pessoas. Mas de vez em quando, infelizmente, algum de nós cai da fé. E quando alguém cai da fé, é um dor profundo. Um irmão que uno ama tanto, uma irmã que amamos tanto, que estudamos a Bíblia com ela, que amamos, que cai da fé. Isso é forte. Amém? Alguém caindo da fé é uma dor em seu coração que a alegria de alguém ser bautizado ainda. Então, isto acontece, mas é Deus cortando. Por quê? Porque não está dando fruto. Que Deus corte alguém, irmãos, é o plano de Deus. Para quê? Para manter a igreja pura. Porque se alguém não é um verdadeiro discípulo de Jesus e fica ainda na igreja, e isso se multiplica por muitas pessoas, você vai ter uma igreja que não é uma igreja verdadeira. Vai ter uma igreja composta de pessoas que não são discípulos, que estão
vivendo um pecado, imoralidade sexual, estão adorando outros deuses, estão fazendo as coisas que não agradam a Deus, amém? Então o fato que Deus corta pessoas é um plano de Deus para quê? Para proteger a igreja, amém? Agora vamos ver, sem dúvida Deus corta, mas vamos ver por que Ele corta e que áreas é que não dá, que áreas que temos que dar fruto para que Deus não corte, amém? Vamos a 1 Timóteo, capítulo 4, vamos lá. Eu falei um pouquinho disto com os universitários uns dias com eles, assim que para alguns de vocês estão escutando isto por segunda vez, amém? Amém. Mas implica que Deus quer que vocês aprendam isto bem, amém? Então, a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, uma escritura que usamos para nosso estudo de palavra de Deus, fala isto: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A Bíblia fala que temos que ter cuidado de duas áreas aqui: nossa vida e nossa doutrina. Se perseveramos nessas áreas, amém, nós vamos salvar, 1 Timóteo 4,6, a nós e também aqueles que pregamos a palavra de Deus, amém? Então, duas áreas que temos que ter cuidado na nossa vida: é nossa vida, a forma que vivemos, amém? E nossa doutrina. Vamos falar das duas áreas. Primeiro vamos falar da vida, amém? Que área da vida temos que cuidar como cristãos? Sabemos a escritura em Mateus 28, vamos ler aí, versículo 18. Mateus 28, 18, fala assim. Fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A Bíblia fala claramente que um discípulo de Jesus tem uma missão, tem um propósito, tem um encargo incrível de Deus. Qual é esse encargo? Fazer outros discípulos. Pregar a palavra de Deus. Está ligando você aí, mas vou silenciar, amém? Pregar a palavra de Deus. Esse é o propósito do verdadeiro discípulo. É uma missão que ele tem. Por quê? Porque ama tanto a Jesus, amém? Quando um cristão verdadeiro se torna egoísta e não está compartilhando sua fé, não está falando com os não cristãos, não está pregando a palavra de Deus, o que acontece? Para de dar fruto para Deus. Parte de dar fruto para Deus, para nós, é estar falando a boa notícia com nossos amigos. E o que acontece às vezes com cristãos é que, ainda que estamos na igreja, ainda que damos oferta, ainda que estamos aqui, quando saímos aqui, não estamos falando de Deus aos não cristãos. E este mundo está completamente perdido. E temos o privilégio e o dever de pregar a palavra de Deus. Eu estava na igreja há uns 16 anos. E eu notado isto, e eu tive o privilégio de ser missionário em vários países. Aqui, na Argentina, em Chile, Venezuela, também nos Estados Unidos. E eu notado isso em todos os países. Quando um cristão para de amar aos perdidos e não comparte a sua fé, e somente vem o domingo, se torna infrutífero. E se mantém isso por muito tempo e não se arrepende, pode cair da fé. É sério, irmãos. É uma área muito importante para nós. Mas que animante quando um discípulo está totalmente compromissado com Deus, amando os não cristãos, amém? Eu estou animado de uma irmã aqui, a Alexa, amém? Alexa é uma irmã incrível. Alexa não é brasileira. É
É colombiana, amém? Parece brasileira, mas não é brasileira, é colombiana. Ela não fala, ela fala português pior que eu, imagina. Imagina. Mas, por quê? Porque só leva aqui, ela só leva aqui como 3 meses. Mas as 2 meninas que se bautizaram hoje, Raquel e Fernanda, imagina quem convidou a elas à igreja. Por casualidade, por acaso. Foi Alexa, amém? Agora, foi Deus que convertiu elas, amém? Foi nosso Senhor Jesus que convertiu elas, não Alexa. Mas quem Deus usou para convidar essas 2 meninas da universidade difícil de converter pessoas, que é a USP? Alexa. Ela não fala bem português, amém? É estrangeira, amém? E Deus abençoou sua fé, amém? Qual é a excusa de você para não dar fruto para Deus? Se Alexa pode trazer pessoas, amém? Quanto mais nós, amém? Que falamos melhor o idioma, que somos brasileiros, não meu, que somos brasileiros e que conhecemos a cidade, amém? Não é um tema de talento, não é matéria de inteligência, é somente coração para Deus, amém? E eu quero animar a todos e desafiar a todos a ser como Alexa, ser um irmão, uma irmã que sua mente e sua missão é salvar pessoas. Ela fez um pequeno jejum para Deus. Ela gosta de comer de coisas que têm açúcar, amém? Mas ela decidiu jejuar e não comer nada com açúcar, não tomar ou comer nada com açúcar, até que alguém se bautizara que ela conhecera. E Deus abençoou. Imagino que hoje comeu algo, né? Mas eu não quero comer coisa com açúcar ainda, ponto. Mas a fé dela, ela tem fé, irmãos. E é um bom exemplo para nós. Eu quero imitar o coração de Alexa, amém? Então, às vezes os irmãos perdem sua fé. Por quê? Porque não estão dando sua fé. Se você não dá sua fé, você perde sua fé, eventualmente. Outra razão por a qual os irmãos terminam abandonando a Deus é o que vamos ver aqui em Hebreus capítulo 10. Vamos aqui. Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja no primeiro século se reunia muito. Quando eram perseguidos no primeiro século, eles se reuniam antes do amanhecer, em cavernas ainda, em Roma. Eles eram muito radicais porque eram muito perseguidos por os não cristãos, por os romanos. A Bíblia fala aqui de não deixar de reunir-nos, como alguns fazem. A segunda coisa que eu he notado que os irmãos terminam caindo da fé se não se arrependem é o tema de assistir os cultos. Se você não assiste um culto, você não vai cair da fé, amém? Um culto, amém? Mas se é o costume não ir às coisas, se você não vem aos cultos, você se vai enfraquecer espiritualmente. E se você não vem aos cultos, você não entende o valor do reino de Deus. E se não vê o valor do reino de Deus, não vai convidar pessoas para ir ao culto, porque você não está no culto, amém? Se você não está no culto, não pode convidar pessoas para ir no culto, amém? Então, ir aos cultos é algo muito importante para manter-se fiel como cristão. Agora, diferentes igrejas têm diferentes cultos, amém? Nós temos pouquinhos cultos, a verdade. Temos dois cultos na semana, às vezes 3. Então, nós temos culto nos domingos, amém? Amém. E temos, cada quarta temos o culto de homens, o culto de mulheres, amém? Então, uma semana as mulheres não têm culto a quarta,
outra semana elas têm culto, amém? Mesmo com os homens. E as sextas-feiras, todos temos bate-papos, que são grupos pequenos para evangelizar, amém? Os universitários temos algo diferente, que é um devocional, amém? Quando as pessoas começam a faltar essas 3 reuniões, Satanás começa a enganar ao discípulo, e porque está focado em outras coisas, mas que na missão de Deus. Então é muito importante que algum de nós temos que até mudar nossos horários, mudar qualquer coisa, até trabalho. Para quê? Para poder estar nos cultos que Deus quer que estemos, amém? Porque senão, o que vai acontecer? Como você pode chamar a um amigo a ser discípulo e compromissado se você não vai ao culto? Não tem sentido. Você não pode dar o que você não tem. E o que eu he visto em muitos anos na igreja é isso. Os que faltam cultos são os que vão cair da fé. E vão ser enganados e vão cair da fé. Por quê? Porque não vem o incrível que é o reino de Deus. Amém? Como falou João, em cada igreja no mundo temos o mesmo estándar. É incrível. Ter o mesmo estándar em São Francisco, que em Madrid, que em Paris, que em Kinshasa e que aqui em São Paulo, amém? Somente é Deus. E a terceira coisa sobre a vida que nos afeta, e todos sabemos da área, é a área da pureza sexual. A Bíblia fala muito sobre isto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá, uma boa escritura aqui, amém? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler no versículo... Está sendo difícil chegar lá. Já cheguei, amém? Então, vamos ler aqui versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Fala: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castiga todas as coisas, essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu santo Espírito. Amém? Amém? A pureza sexual é algo que nos separa do mundo. Amém? O fato que podemos ter relacionamento com um irmão, com uma irmã, e ser puro, isso nos separa do mundo. Amém? Infelizmente, em igrejas, é quando você vê mais imoralidade sexual, mais coisas ruins. Mas nós vamos ser diferentes. Amém? Nós vamos ser uma igreja que nos apegamos à palavra de Deus, amém? E é incrível ter um relacionamento puro. Por exemplo, aqui temos um namoro aqui, amém? Temos a Ricardo e a... Onde está ela? A Michelle. A Ricardo e Michelle. Eles estão namorando, mas seu namoro puro, amém? Eles não estão tendo relações sexuais, eles têm um namoro puro, amém? Mas por quê? Por Deus, amém? Sem Deus é impossível fazer isso, mas com Deus é possível, amém? Então nós temos que cuidar nesta área. E aqui fala muito forte, que ninguém aproveita de seu irmão nesta área. Ele fala, na igreja, não faça isso na igreja, isso é o pior que você pode fazer, porque a igreja é santa e é para Deus, amém? Então eu estou muito animado. Agora que vamos crescer como igreja, estou muito animado de ver os futuros namoros, estou muito animado de ver o que Deus vai fazer para a sua glória, amém? Porque é incrível também
ver os matrimônios na igreja. Linda e eu somos casados 11 anos. É incrível ver que na igreja recebemos ajuda também nossos matrimônios. Amém? E podemos ter matrimônios que nos amamos e nos queremos, porque no mundo a maioria, os matrimônios terminam em divórcio. Ou divórcio físico ou divórcio emocional. Há muitos matrimônios que ainda estão na mesma casa, mas emocionalmente você está totalmente separado. E somente com Deus pode você estar totalmente unido espiritualmente e fisicamente. Amém? Então, por que pessoas que têm fé? Deus corta. Mas a primeira área é a vida. Que coisa da vida falamos? Como falei, a fazer discípulos, ir às reuniões e a pureza. Segunda área que vamos ver agora é a área da doutrina. Amém? Vamos ver a área da doutrina, porque a Bíblia fala aí, 1 Timóteo 4,16, cuida sua vida e também que? Sua doutrina. Amém? Vamos ver uma escritura que é muito interessante. Marcos capítulo 12. Vamos lá. Está comigo, igreja? Sim. Marcos capítulo 12. Em Marcos 12, vamos ler no versículo 38. Jesus aqui está falando. Marcos 12, 38. Estamos falando na área da doutrina. Fala, ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas. Para disfarçar, fazem longas orações. Escutem esta última oração. Esses receberão condenação mais severa. Uau! Aos olhos de Deus, as pessoas, os seres humanos que vão a receber a condenação mais severa não são os estrupadores, ainda que isso é horrível. Não são os terroristas. Não são os assassinos. São os líderes religiosos que enganam ao povo deles e que não são exemplos. Isso é o que a Bíblia está falando. É muito forte. As pessoas que mais vão sofrer no inferno, que têm a mais forte condenação, não são assassinos. Assassinos ainda podem salvar-se. Moisés era um assassino, mas ele se arrependeu, amém? E Deus usou ele poderosamente. As pessoas, Jesus tinha um terrorista em seu grupo. As pessoas que Simão o Zelote se chamava, Simão o Zelote, que era de um grupo terrorista judeu ante os romanos. Podemos estudar isso depois. Mas as pessoas que mais vão sofrer, que vão ter condenação mais severa, são aqueles líderes religiosos que gostam da sua posição, que gostam que alabem eles. Oh, você é incrível, você que vestem roupas especiais, que se creem melhor que as pessoas que eles lideram. Essas pessoas que têm uma vida errada e uma doutrina errada vão sofrer a maior condenação. Mas esta área não é uma área que nos gosta de falar na igreja. Podemos falar na igreja da imoralidade sexual e tudo bem. Sabemos que tem correto. Podemos falar na igreja de não assistir às reuniões, de dar a oferta. Podemos falar na igreja de fazer discípulos, tudo bem. Mas quando começamos a falar na igreja da doutrina, aí há problemas, não? Porque há muitas igrejas e todas estão corretas, verdade? Todas as doutrinas estão corretas. E todos, como falam muitos, não importa onde você vai na igreja, contar que você ame a Deus e adore a Deus, tudo bem. Eu escutei outro como, todos os caminhos levam a Roma. Escutado isso? Você usa aqui em São Paulo? Todos os caminhos levam a Roma. Não todos os caminhos levam a Roma. Se eu pego aqui a autopista, não vou ir a Roma. É impossível chegar a Roma, a menos que Mar Atlântico vai ser um problema para mim. Amém? Então, vamos a Atos capítulo 2, para repassar sobre
a doutrina. Amém? Atos 2, versículo 36. Aqui Pedro está falando seu primeiro sermão aos judeus que estavam lá para uma festa que se chamava uma festa de Pentecostes, ou Pentecostes, não é como? Pentecostes, uma festa judaica. E em Atos 2, versículo 36, ele fala isto. Atos 2, 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja bautizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aqui o mensagem de Pedro era muito simples. Primeiro ele falava: Jesus é o Senhor e o Messias. Vocês têm que acreditar nisso. A primeira coisa que você tem que fazer para ser salvo é acreditar que Jesus é o Senhor e o Messias. Amém? Tem que acreditar nisso. Tem que acreditar. Se não acredita nisso, você não pode ter salvação. Primeiro tem que acreditar que Jesus é o Senhor e o Messias. E entender que nós crucificamos Ele. Não fisicamente, mas por nossos pecados, Jesus morreu. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Amém? Segundo ponto, aí Pedro fala, versículo 38, vocês têm que arrepender-se. A palavra arrepender-se no grego significa um cambio, uma mudança de mente. Mas uma mudança de mente que leva a uma mudança de quê? De vida, amém? Não é somente dizer, ok, estou arrependido, não. Arrepender-se é mudar sua vida. Se você é assassino, parar de ser assassino. Se você é adúltero, parar de ser adúltero. Se você rouba, parar de roubar e conseguir trabalho. Se você está fazendo drogas, parar de fazer drogas e ser útil para a sociedade, amém? Se você é imoral, parar de ser imoral e ter um relacionamento puro para Deus, amém? Segundo ponto é arrepender-se. E depois fala que você tem que ser bautizado. Bautizado para quê? Aí fala, 38. Para o perdão dos pecados, 38. E para receber o dom do Espírito Santo. E o plano de salvação é muito simples. Tem 3 componentes. Primeiro tem que acreditar. Amém? Depois tem que arrepender-se. Amém? E depois tem que se bautizar-se. Para quê? Para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Amém? É interessante. Satanás existe. Muitas pessoas creem em Deus, mas não creem em Satanás. Satanás existe. E o mundo dos demônios, de forças espirituais malignas, existe. E esse mundo quer dominar especialmente aos cristãos. E como domina os cristãos muitas vezes e engana eles? Por meio da doutrina. Há grupos que acreditam que se você é somente bautizado como criança, como bebê, você é salvo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia você tem que arrepender-se e acreditar antes de ser bautizado, amém? Isso que lemos aí. Se você é bautizado como bebê, como criança, não significa nada. Você tem que ter fé primeiro e tem que arrepender-se, amém? Depois há grupos que acreditam que somente arrepender-se é suficiente. Se você arrepende, você é salvo. Mas a Bíblia fala que você tem que bautizar-se e tem que, obviamente, acreditar em Jesus. Mas o grupo que mais engana as pessoas agora no mundo é o grupo que acredita que a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é somente ter fé, acreditar. Se você acredita, não importa como você vive a sua vida, você é uma pessoa salva. Nesse momento de acreditar, você é salvo. Ao aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração, você é salvo e não tem que obedecer a Deus, não tem que fazer a vontade de Deus, mas se você faz depois, tudo bem, mas a graça de Deus o salva em esse momento. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. E o batismo é simplesmente um símbolo, não é tão importante, um símbolo
de que você já está bem com Deus. Mas a Bíblia fala que aqui o batismo é para perdão dos pecados. Amém? Amém. Eu não tenho tempo para aprofundar mais em esse tempo, em esta coisa sobre a doutrina. Mas se você tem perguntas, por favor, depois do culto, fala comigo e podemos ver mais profundamente esse tema. Mas, biblicamente, a pessoa se salva quando é bautizada, com um prévio arrependimento e um prévia fé em Deus. Mas você tem que entender isso no momento do bautismo. Há pessoas que vão a igrejas que se denominam cristãs que falam, então, eu me batizei, amém? Mas eu fui salvo quando aceitei Jesus. Mas me batizei. Mas não implica que você é salvo, porque você tem que entender o que está fazendo quando é bautizado, amém? Se você não entende, não existe salvação retroativa. Você tem que entender o que está fazendo quando está fazendo, amém? Então, esta área engana muitas pessoas. Por que engana muitas pessoas? Por esta razão. Porque muitas igrejas têm muitas coisas boas. É por isso. As igrejas têm muitas coisas boas. Falam de Jesus, falam de Deus, ajudam os necessitados, amém? A igreja que mais ajuda os necessitados, a igreja que mais ajuda aos pobres, é a igreja católica. É a igreja que mais ajuda os necessitados. Então, não quero falar da igreja católica, estou falando de igrejas em geral. Tem coisas boas. Então, o pessoal fica enganado. Mas tem coisas boas na igreja. Verdade, tem coisas boas. Mas é como um bilhete de R$100. Que cor é o bilhete de R$100? Azul e branco. Eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui o bilhete que tenho aqui. Vamos ver, tenho um de 20. Amém. Um de 20. Amém. O bilhete de R$20, amém? É amarelo com... Esta nota, se fala nota, amém? Mas imagina se um destes fora de cor verde. Enganaria você? Não. Ou se fora de cor branco? Não. A nota que engana você é aquela que é muito parecida à verdadeira. Por isso você vê as pessoas nas caixas fazem assim, vem por cá, tem sua caneta. Por quê? Porque existem muitas notas falsas. Igual que acontece com as igrejas. Infelizmente, essas igrejas têm coisas boas, mas têm uma doutrina errada sobre a salvação. Mas por que muitos caem? Caem por isso. Porque eles se convertem como discípulos e entendem bem a verdade. Mas tem familiares, tem amigos que pressionam a eles mas não é tão assim, não tão... Você salva quando você aceita Jesus, tudo bem, isso é muito extremo, isso é uma seita, isso não... Então você tem perseguição por pais, por mães, por amigos, e tem uns familiares que se criaram nessa doutrina e ainda morreram nessa doutrina. Então você tem que mentalmente entender, agora se eu acredito isto, isso implica que minha avó, que morreu com a doutrina de aceitar Jesus, ela foi ao inferno. Sim, verdade. Mas você tem uma opção, você vai acreditar na verdade ou vai acreditar na mentira e você vai ao inferno e os familiares vão ao inferno igual. Você tem que entender qual é a vontade de Deus. Amém? Então, eu he visto discípulos, he visto cristãos retornar à igreja católica. He visto discípulos tornar-se ateus. He visto discípulos tornar-se agnósticos. He visto discípulos retornar a outras igrejas que são falsas. Por quê? Porque tem familiares e amigos lá. E não podem aguentar a pressão da perseguição. Então, por que pessoas que andam fé? Deus corta. Deus corta. Mas Ele corta porque discípulos não dão fruto nestas áreas, em vida e em doutrina. Agora que somos uma igreja que estamos crescendo, vamos bautizar pessoas, amém? Mas vão também, infelizmente, como fala o verbo contínuo? Vamos ter caídas. Eu não quero que ninguém caia da fé, amém? Mas ainda é um plano de Deus. Para quê? Para manter a igreja pura, amém?
Mas vamos lutar com todo o nosso coração para que ninguém caia da fé, amém? E é algo incrível, ainda que alguém caia, ele pode voltar, amém? Aqui temos a Felipe, amém? Felipe está aqui com nós, amém? Felipe, infelizmente, caiu da fé, amém? Mas ele voltou. Então, se você mantém seu compromisso forte, quando alguém vai sofrer no mundo, quando alguém cai da fé, vai sofrer no mundo, porque a Bíblia fala que você cai nas mãos de Satanás, você vai sofrer no mundo, mas quando ele sofre ou ela sofre no mundo, o que temos que fazer com aqueles que caem na fé? Ainda ser seus amigos e suas amigas, amar a eles, para quê? Para que um dia eles voltem. Alguns voltam 1 ano depois, alguns voltam 2 meses depois, alguns voltam 10 anos depois, mas o importante é que eles voltem, amém? Amém. Alguns de nós aqui estão na área sensível, temos filhos, temos familiares que han caído da fé, amém? Então, o que temos que fazer? Não perder a esperança, amém? Não perder a esperança e nós mantermos com fogo, amém? Amém. Para quê? Para que eles possam voltar a Deus, porque aqueles familiares de nossos, amigos nossos que caem da fé, que vão ao mundo, eles estão sofrendo, ainda que estejam sorrindo, ainda que eles aparentemente se vejam felizes, não são felizes, porque a única felicidade é com Jesus, amém? Então, vamos manter amizades com eles, vamos amar a eles, para quê? Para que um dia eles voltem a Deus. E quando alguém que cai volta a Deus, é uma alegria enorme para nosso Pai nos céus, amém? Então, essa é a pergunta número 1. Por que as pessoas caem da fé? Próximas 2 perguntas, rapidamente. A pergunta número 2. Se Deus é tão bom, por que permite sofrimento? Uma escritura, 2 Pedro 3, 8. Vamos lá. 2 Pedro 3, 8. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Se Deus é tão bom, por que permite tanto sofrimento, tantas coisas más neste mundo? 2 de Pedro 3, 8. Fala, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muito boa a escritura. Quando eu comparto a fé, muitos falam, se Deus é tão bom, por que permite o mal? A resposta é ensinar a eles esta escritura. Por quê? Porque Deus permite o mal? Porque Ele é, como fala aqui, paciente. Pergunta, agora você tem que pensar. Se Deus for a destruir todas as coisas ruins, todo sofrimento, toda a maldade é uma palavra, não? Se Deus for a destruir toda a maldade, que porcentagem da maldade tem que destruir ele? 10%? 50%? 80% ou 100%? 100%. Ok, estamos mesmo aumentando. Agora, se Deus for a destruir toda a maldade, 100%, teria que destruir todo o mundo. Porque todos temos maldade, amém? Exceto os cristãos, porque os cristãos são cobertos, têm cobertura da sangue de Jesus. Então suas maldades são perdoadas por Jesus. Mas a parte dos cristãos, todo ser humano tem maldade. Então se Deus for a destruir toda a maldade, teria que destruir todo o mundo. Então, por que Deus permite sofrimento? Por amor. Porque está dando a você tempo para que você se salve. Deus vai destruir a maldade, Ele vai. Mas você não quer que isso aconteça agora. Por quê? Porque você quer que a maioria se salve. Você quer que seus filhos se salvem, que seus pais se salvem, que seus familiares se salvem. Então você quer que Deus aguante uma palavra, aguante um pouquinho mais. Para quê? Para que as pessoas se salvem. Eu estou agradecido a Deus que Deus não terminou o mundo em 1995, amém? Porque eu me batizei em 96, amém? Eu estou agradecido. Deus poderia destruir o mundo em 95. Havia muita maldade naquele tempo, amém? Mas Deus não destruiu o mundo
Amém. Por quê? Porque eu me batizei, me converti em discípulo 96. Amém? Então, quando alguém pergunta a você, se Deus é tão bom, por que permite o sofrimento? Você responde a ele, porque Deus ama você. Porque está dando tempo para que você se salve. Amém? Pergunta número 3. Por que o sofrimento, por que o inferno é um lugar tão terrível? Você entende? Amém. Por que o inferno é um lugar tão terrível? O inferno é terrível. Marcos capítulo 9, vamos lá. Marcos 9. Antes de eu ser cristão, eu não gostava, ainda não gosto, mas quando falava do inferno, inferno era difícil escutar, ainda escutar a palavra era difícil. Eu gostava de escutar dos céus, de estar com Deus, amém? Mas inferno, por quê? Por que o inferno? Em Marcos 9 fala do inferno, ao final do capítulo, fala isto. Marcos capítulo 9. Vamos a ler aqui em versículo 45. Fala: e se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, onde a sua verme não morre e o seu fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo forte. Amém? Aqui está falando um pouquinho do inferno. E a pessoa que fala mais do inferno na Bíblia é Jesus. Interessante. Por que Deus faz isto? Por que Deus nos ameaça com o inferno? Por quê? Por quê? Porque Deus entende a nós. Vamos ver alguma escritura quero explicar isto bem. Por exemplo, o inferno é um juízo de Deus. Você entende isso? É um juízo. Na Bíblia temos muitos juízos. O inferno é um juízo eterno. Amém? Mas na Bíblia temos muitos juízos. Deus decreta muitas vezes: eu vou destruir esta nação. Você vai morrer. Há muitos juízos. Mas existe uma razão por isso. Por exemplo, vamos ao livro de Jonás, capítulo 3. Amém? Jonás, capítulo 3. Jonas ou Jonás? Jonas, amém. Amém. Os acentos, Jonas, capítulo 3. Essa parte difícil de português é os acentos, né? Essa parte é difícil. Em Jonas, capítulo 3, versículo 1. Aqui vamos ver um exemplo de um juízo que Deus decreta sobre uma nação, os ninevitas, que eram inimigos de Deus. E tem um profeta que tem que pregar a eles, que é Jonas. Jonas 3, versículo 1, fala: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: olha o que ele está pregando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vamos lá. Imagina um profeta de Deus falando essa pregação aqui em São Paulo. Não é muito animante. Imagina ele na Praça C ou na Paulista. Em 40 dias São Paulo será destruída. Não muito animante, não? Em 40 dias Deus se cansou. Em 40 dias Deus vai destruir São Paulo. Imagina. Vamos ver como eles respondem aqui, né? Versículo 5. Os ninevitas creram em Deus, proclamaram um jejum
e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano e de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei dos seus nobres: não permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano e de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e nós sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Esses homens pagãos, inimigos dos judeus, creram em Deus, eles se arrependeram. O rei decretou um jejum para os animais ainda, para todos. E Deus não destruiu eles. Por que Deus nos ameaça com o inferno? Para que nós não... Aqui em português. Deus nos ameaça com o inferno para não ir lá. Por isso, Deus sabe que a maioria de nós não respondemos ao amor de Deus, à bondade de Deus. Se Deus é bom com nós não vamos seguir a Deus. Vamos entrar em pecado, ser egoístas, viver a nossa vida. Mas a maioria das pessoas não respondem à bondade de Deus. Respondem ao temor de Deus. Porque Provérbios 1, versículo 6, fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, o que acontece é que Deus coloca o inferno aí, para quê? Para que o ser humano tenha temor e decida: eu não quero ir ao inferno, eu quero arrepender-me. E Deus não envia a pessoa a esse lugar, amém? Deus não quer que ninguém vá ao inferno. Deus quer que todo o mundo, toda pessoa se salve. Ele quer tanto isso que Ele enviou Jesus para morrer por nossos pecados, amém? Amém. Então, Ele quer que todo mundo se salve. Mas por isso Ele fala do inferno. Para quê? Para dar uma última oportunidade. Para que a pessoa tenha temor de Deus e decida: eu vou seguir a Deus. Amém? Amém. Não implica que vão seguir, mas muitos respondem ao temor de Deus. Amém? Amém. Como é interessante, eu falei isso com alguns irmãos. Quando falamos de que forma você prefere morrer, muitos falam: eu prefiro morrer com um infarto enquanto eu dormo. Assim não tenho nenhum dor. Melhor que morrer com um câncer prolongado por meses e anos. Mas pensa isto. O não cristão que morre com um câncer, com um infarto, vai ao inferno. Mas o não cristão que tem uma doença sofre. Por quê? É difícil, mas é Deus dando a essa pessoa uma última oportunidade para salvar-se. Eu penso em Santiago, Chile, quando eu liderei a igreja lá por 6 anos. Eu vi pelo menos 3, 4 pessoas, talvez mais, que tinham câncer terminal e se salvaram, se batizaram aí, uma semana antes de morrer, 2 semanas antes de morrer, 3 semanas antes de morrer. Por quê? Porque eles tinham temor de Deus e eles entenderam: Deus me está dando uma última oportunidade. Amém. E se salvaram. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus, já falamos disso, por que Deus faz um juízo tão forte como o inferno? Por quê? Para que nós tenhamos temor e nunca vamos lá, nós podamos arrepender. Amém? Há muitas escrituras na Bíblia que falam disto, que Deus decreta algo, mas quando a pessoa se arrepende, Deus muda. Por exemplo, Ezequias, quando ficou doente para morrer, ele arrependeu, Deus mudou. Com Jeremias passou várias vezes. Em várias escrituras
que no futuro eu posso dar a vocês, para que vocês entendam que esse é o plano de Deus. Amém? Deus não coloca o inferno porque ele é ruim. Ele coloca o inferno para dar-nos uma oportunidade para mudar. Amém? Amém. Duas escrituras rápidas para terminar. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, 71. O salmo mais longo e o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Fala, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Bem. O homem que tem um bom coração, quando é disciplinado por Deus, aprende. Amém? Agora vamos a Apocalipse, capítulo 16. Último livro da Bíblia. Amém? Fácil para encontrar para vocês. Amém? Apocalipse 16, versículo 10. Apocalipse 16, versículo 10, fala: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, escutem isto, recusavam arrepender-se das obras que haviam praticado. Este coração é o oposto do Salmo 71. O Salmo 71, o Salmo 119, versículo 71, fala que foi bom para mim ser castigado. Por quê? Porque agora obedeço a Deus. Mas aqui, foram castigados, mas em vez de adorar a Deus, eles blasfemavam contra Deus. Deus, por quê? Por que o Senhor permite sofrimento na minha vida? Por que morreu essa pessoa? Por que outra pessoa? Depende de você. Como você vai ver a Deus? Se a gente temos um bom coração, quando sofremos, vamos estar mais perto de Deus. Se você tem um mau coração, quando sofre, vai blasfemar contra Deus e vai estar mal com Deus. Eu quero animar a todos nós a entender que Deus é um Deus bom. Amém? Ele quer que todos nós vamos nos céus. Terminar, irmãos, são 3 perguntas hoje. Amém? Amém. Espero que han sido respondidas e para Deus seja a glória. Amém. Amém.